Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos então agora terminar, né, o módulo 13 da apostila 2, fazendo os exercícios, tá? Então, eu vou lendo as questões e vamos discutindo as respostas, ok? Primeira pergunta. Quais eram as civilizações ameríndias, que habitavam o território do atual estado do México antes da chegada dos colonizadores espanhóis? Maias, né, concentravam-se mais ao sul do país, e astecas, que ocupavam o norte e o centro do território. Né? Lembrando que os maias, quando os espanhóis chegaram, já estavam bem debilitados, né? Já estavam bem enfraquecidos por guerras internas. Qual é a área mais propícia à agricultura no México e por quê? O Planalto Mexicano, pois apresenta solos férteis de origem vulcânica. 3. O que são indústrias maquiladoras instaladas no norte do México, perto da fronteira com os Estados Unidos? Indústrias estadunidenses, localizadas em territórios mexicanos, próximo à fronteira, que visam obter vantagens econômicas como incentivos fiscais e utilização de mão de obra barata. Então, como eu disse para vocês, as indústrias maquiladoras são indústrias estadunidenses, algumas canadenses, mas principalmente dos Estados Unidos, que usufruem da mão de obra barata e da matéria-prima barata também, né, que existe lá no México. Onde está concentrada a população mexicana? Na região central do país, no Planalto Mexicano, onde está a capital, Cidade do México, que também é onde eles encontram melhores recursos, né, para viver. Faça a leitura da charge a seguir. Então, aqui você tem uma estrada, né, multinacionais estadunidenses, né, simbolizando aí, né, o cidadão norte-americano, e autoridade, na verdade, norte-americana, e aí um saco aí representando um saco de dinheiro, né? Com base na imagem e seus conhecimentos, responda: as indústrias maquiladoras levam desenvolvimento tecnológico e industrial para os países onde instalam? Não. Elas apenas se beneficiam das vantagens oferecidas pelos países onde se instalam. O desenvolvimento tecnológico é feito em países desenvolvidos, cuja mão de obra recebe melhores salários. Então, ela tem a tecnologia, né, dos Estados Unidos, as empresas estadunidenses são de alta tecnologia, porém não transfere essa tecnologia para as empresas que eles colocam dentro do território mexicano, né? Voltando a dizer, eles só usufruem da mão de obra e da matéria-prima que é bem em conta. B. O que a charge sugere em relação ao futuro das maquiladoras no México? Justifique sua resposta. As maquiladoras no México serão fechadas, pois em outros locais do mundo o salário é ainda mais baixo. Isso ocorre porque as empresas tendem a se instalar em espaços onde a mão de obra seja a mais barata possível. Então fica claro aqui, gente, que eles não estão investindo no país, né? Eles estão usufruindo do país. Então, essas empresas estadunidenses, elas fecham no México, causando aí um grande problema, né, grandes desempregos, e vão se instalar em outros lugares aonde é possível ter mão de obra mais barata ainda, ok? Aqui, diferencie erridos de milpas. Os erridos são terras comunitárias criadas com a reforma agrária mexicana, já as milpas são pequenas propriedades particulares que surgiram a partir dos erridos, em virtude da falta de fiscalização. Então, como nós falamos, os erridos são as terras comunitárias onde eles plantam para o mercado interno, né? Plantam feijão e plantam milho, que é para o mercado interno, e não visando a exportação, né? E essas milpas, elas são, na verdade, fruto de uma fiscalização que não existe, ou se existe, não é eficaz.
Comente a afirmação: o México foi o primeiro país da América Latina a sentir o imperialismo estadunidense. Parte do território original do México foi tomada pelos Estados Unidos em um conflito armado e outra parte comprada, em um acordo que favoreceu os Estados Unidos. Ainda hoje, pela localização geográfica, o México é um dos países da América Latina no qual a potência estadunidense exerce mais influência. Aqui, o México está entre os maiores produtores mundiais de petróleo. A mais importante reserva do país estão no Golfo do México, tá? É onde você tem ali a maior parte, uma grande quantidade de petróleo, né? Os braceiros, por serem trabalhadores temporários, fazem um tipo de migração específico. Chamamos esse movimento migratório de transumância, né? Ou seja, é sazonal, como eu expliquei para vocês. Na época da colheita, a pessoa se desloca do seu estado natal e vai para outro estado, ou da sua região, desculpa, melhor dizendo, vai para outra região para trabalhar como trabalhador braçal e temporário. Terminou a colheita ali, ele volta para sua região de origem, tá? Bom, terminamos aqui o módulo 13 e vamos iniciar então, gente, já aproveitando, o módulo 14, que é América Central e Caribe. Eu vou fazer um comentário geral desse texto, né? Porque para não ser repetitivo e vocês não ficarem tão cansados, porque na verdade nós iremos ver que a forma da colonização ela é praticamente a mesma, os problemas são os mesmos, a falta de investimento, o poder dos países hegemônicos sobrepondo a esses países latinos, né? Então, eu vou fazer um breve comentário, depois eu vou mostrando para vocês o que eu grifei e vou fazendo um comentário por cima para vocês não ficarem tão cansados, ok? Então, vamos lá. América Central é uma área que tem 750 mil quilômetros quadrados, né? A população é mais ou menos 85 milhões. Ela é dividida em dois blocos. Os países insular, que são os países, as ilhas, né? E os países do Istmo, que são os países continentais, ok? Cuba é a sua maior ilha, né? Foram colônias de exploração, influenciadas aí predominantemente pela Espanha, né? A Espanha usufruiu muito desses países. A população é mista, entre negros, indígenas e europeus. O local é de encontro de placas tectônicas. Então, é bem complicado ali, gente, porque volta e meia eles têm terremotos, eles sofrem com abalos sísmicos, né? Vulcões. Então, o que acontece? É uma área muito frágil no que diz respeito à geologia, né? Porque tem encontro de placas. Dobramentos modernos, né? Então, o que domina ali, o que predomina, por conta dos dobramentos modernos, o que predomina ali é o Planalto, né? E no oeste você vai ter a Serra Madre, Serra de la Madre, na verdade. O clima predominante ali é o tropical e o equatorial. Portanto, é um clima onde você tem uma boa umidade, mas também, por conta do desmatamento, você tem áreas ali que são áreas áridas, né? Semiáridos. A hidrografia, você tem o Mar do Caribe. E o terremoto, quando se fala de terremoto, tem aquele terremoto que atingiu Haiti em 2010, né? Que foi devastador, que destruiu o país, né? Inclusive, matou uma brasileira, que era uma missionária que estava em missão de paz no Haiti. A economia da América Central, ela é baseada no setor terciário, o turismo, né, predominante as ilhas paradisíacas que tem ali no Mar do Caribe,
e também despontando muito na questão do comércio, né? Inclusive no Panamá, despontando muito o comércio no Panamá. Também nós temos ali na América Central a ilha de Caiumã, Barbados, Granada, que são verdadeiros paraísos fiscais. Porque, gente, não precisam declarar a origem do dinheiro. Então, muitas pessoas, políticos principalmente, né, e grandes empresários, né, quando querem desviar dinheiro, eles mandam para as Ilhas Caimã, por exemplo, que são paraísos fiscais. Ou seja, você tem uma grande fortuna que você não quer que seja declarada aqui, você investe nesses bancos que existem nesses países e você não tem que declarar nada. Da onde vem o dinheiro, para que serve o dinheiro, para quem está depositando, é um sigilo absoluto, né? Outra coisa, a indústria, ela não é o forte da América Central. As indústrias que existem ali, elas funcionam muito no setor alimentício, tá? Então, o setor primário, que é a agricultura, como o açúcar, o fumo, a banana, são voltados para a exportação, né? Então, são cultivados em grandes propriedades, né? Que visa a exportação. E também o minério, ele é muito, a América Central é muito rica também em bauxita. Por falar em países, né, o Haiti é o mais pobre do continente americano, foi uma colônia francesa, né, cuja expectativa de vida, pasmem, são 50 anos. Né? Pra você ver o tamanho da pobreza do local, né? A falta de infraestrutura, a falta de ajuda médica, a falta de atendimento, né, à população. Tanto é verdade, gente, que se vocês tiverem curiosidade e buscarem aí, já que vocês estão sempre, né, nós vivemos na frente do computador ultimamente, não é? Tenha curiosidade, vejam, busquem no YouTube imagens do Haiti hoje. Hoje, parece que o terremoto aconteceu ontem. Né? Então, com essa problemática toda que o Haiti vive, né, o que os haitianos fizeram? Eles saíram do país, né? Eles procuraram refúgio em outros lugares, tanto é que nós podemos ver aqui em Limeira mesmo, né? Muitos haitianos, vários haitianos, e vários lugares que você vai, no Brasil, fora do Brasil, né? Eles buscam ajuda. E como que eles vivem? Eles vivem de uma forma precária também aqui, né? Uma forma muito precária. A taxa de analfabetismo lá é imensa, né? Por falta de recursos mesmo. O Panamá se destaca por ter um canal que liga o Atlântico ao Pacífico. Esse canal foi de muito interesse dos Estados Unidos, né? Porque começou a ser construído pela França e os Estados Unidos concluiu a obra e com isso ele facilitou o comércio dele entre Pacífico e Atlântico. A maior ilha que existe na América Central é Cuba. Cuba tem uma história assim bem intrigante. Cuba, ele era capitalista, né? Tinha lá um presidente que chamava-se Fulgêncio Batista. Era um homem extremamente corrupto, né? Que entregou de mão beijada Cuba para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele tinha um domínio muito grande sobre Cuba e fazia dos cubanos, assim, verdadeiros miseráveis. Cuba fica a 150 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Então, era mais ou menos assim, era o quintal dos Estados Unidos, né? E aí, tamanho era o sofrimento do povo cubano, as mulheres eram usadas como prostitutas, indústrias estadunidenses se instalaram ali,
só tendo lucros, né? Era um trabalho escravo, era um trabalho onde eram muito poucos remunerados. E aí, quando chega em 1959, surge aí um cubano, né, Fidel Castro, indignado com tudo que estava acontecendo, ele vai fazer a Revolução Cubana. Ele, juntamente com seu amigo Che Guevara, que na verdade não era um cubano, Che Guevara era um argentino, ele era um guerrilheiro, e ajuda Fidel Castro a expulsar os americanos de dentro de Cuba. Isso custou muito caro, muito caro. Então, os Estados Unidos, a partir desse momento que foram expulsos, né, suas terras, as terras onde estavam suas indústrias eles foram expulsos dali, e criou-se um embargo econômico, ou seja, não negociava com Cuba. E, paralelamente a isso, o que aconteceu? Eles estavam, então, os países vizinhos também colocaram Cuba no gelo, ninguém negociava com Cuba. O que Fidel Castro teve que fazer, né, para sair dessa situação? Ele se aliou à União Soviética, né? Por isso que Cuba é hoje socialista, né? Porque, é claro, quando ele foi pedir asilo, foi pedir ajuda financeira à União Soviética, prontamente a União Soviética ela estendeu a mão, porque, é claro, estávamos em plena Guerra Fria, né? E o que aconteceu? A União Soviética, vendo uma possibilidade de ficar muito próximo ao seu grande inimigo, que era os Estados Unidos, eles instalaram mísseis, né, na costa de Cuba, que dava de frente para os Estados Unidos, né? Então tem até aquela questão da guerra dos mísseis e tal. E aí, o que aconteceu? Cuba fazia desculpa, a União Soviética, o que ela fazia para ajudar Cuba? Ela comprava o açúcar cubano a um preço muito mais alto de mercado e vendia o seu petróleo da União Soviética, vendia a um preço muito mais baixo de mercado, né? Para Cuba. Então, com isso, o que aconteceu? Cuba conseguiu se desenvolver, né, dentro do possível, investiu na saúde, investiu na educação, né? Tanto é que Cuba tem o melhor atendimento para pessoas que sofrem de vitiligo. Vitiligo é aquelas manchas que dão na pele, que vai ficando a pele esbranquiçada. É o melhor centro de tratamento de vitiligo do mundo. E todas as pessoas frequentam a escola é pública, né? O hospital é público. Então, Fidel Castro, ele chamou para si a responsabilidade de investir na sociedade cubana. Mas Fidel Castro não foi nenhum bonzinho, né? Não foi uma pessoa boa, ele era um ditador, conduziu Cuba com mãos de ferro, ele ficou doente, né? Se afastou do cargo, quem assumiu foi o seu irmão Carlos, mas ainda assim existia um problema da ditadura cubana. Com o final da União Soviética, Cuba sofreu muito com isso, né? Por quê? Porque, na verdade, Cuba perdeu a sua ajuda financeira. E a partir daí, muitos cubanos tentaram fugir para ter melhores condições de vida, né? Alguns, inclusive, vieram para o Brasil, ok? O Tratado de Cooperação Econômica, né? Nós temos aí o Mercado Comum do Centro-Americano, criado em 1960 por Costa Rica, Guatemala e Honduras, Nicarágua e El Salvador, que tinha o objetivo de superar os problemas sociais e políticos. O CARICOM, Comunidades do Mercado Comum do Caribe, foi criado em 1973, influenciado pelo choque do petróleo, tinha como objetivo formar uma grande associação comercial. Então, basicamente, gente, vai se falar sobre isso dentro da América Central. Agora eu vou mostrar para vocês as partes que eu grifei,
né? E vou falar alguma coisa por cima, só para vocês não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? Espero que dê certo, tá? Então vamos lá. Então aqui, quando se fala do aquecimento global, né? Ele vai falar dessa saída, né? Dessa saída que eles fazem para fugir dessa problemática que se encontra dentro da questão da questão da própria América Central, né? Aqui, ó, Guatemala, Honduras e El Salvador destacam-se como áreas de saída desses grupos de pessoas que tentam escapar da insegurança alimentar agravada, né? Então, olha, saem de seus países em busca de sobrevivência. É o que eu já falei para vocês em outros vídeos. Ninguém sai do seu país para se aventurar, simplesmente. Sai por melhores condições de vida, né? Somam-se a isso a queda do preço do café, produto importante nos 3 países, a redução dos salários da monocultura de exportação, a concentração fundiária e a desigualdade social, né? Os aspectos físicos, nós já falamos aqui, posicionamento majoritariamente na zona intertropical entre o Trópico de Câncer e linha do Equador, né? O istmo do Centro-Americano apresenta vulcões das zonas sísmicas devido à sua localização na placa do Caribe, né? Esse contato convergente com a placa de Cocos. Então, é o cruzamento de placas que faz com que exista grandes problemas geológicos. Aqui ele mostra a questão dos vulcões, as zonas sísmicas e os limites entre as placas, né? Então, é um lugar, realmente, é uma bomba atômica, né, gente? Aqui você tem o istmo, né, que é a América Insular, desculpa, o istmo, né, que é o continente, e aqui a insular, que é as ilhas, aliás, que são as ilhas, né? Olha o português aí, gente, que são as ilhas, ok? Só um minutinho. Tá. O fenômeno atmosférico frequente na região ciclones tropicais, comum sobre os mares aquecidos da zona intertropical. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bom, deixa eu terminar aqui, olha. Quando esses ventos ultrapassam 118 km por hora, transformam-se em furacões. Alguns furacões podem alcançar 500 km de extensão, causando chuvas e ventos intensos até 250 km por hora. Os furacões, o Katrina e todos os outros furacões que acometeram o sul dos Estados Unidos, eles se formam ali próximo do Golfo do México, aonde existe o aquecimento das águas oceânicas, né? E então causa chega a furacões de 5, né? Que é o F5, que é a maior qualificação do furacão e que é totalmente destruidor, né? Aqui ele mostra, né, as coisas como acontece. Aqui Ilha da Grande Bahama, em setembro de 2019, o arquipélago da Bahama foi devastado pelo furacão Dorian, que deixou pelo menos 150 mortos e 70 desabrigados, né? Aqui a formação dos ciclones tropicais, massa de ar quente com massa de ar frio, né? Você tem aqui, e aqui o furacão propriamente dito, né? A categoria 5, ela é devastadora, né? E geralmente são essas categorias que tomam conta, tá? Infelizmente. Então, aspectos demográficos, 175 milhões de habitantes, população na América Central, não distribui-se igualmente pelo território, concentrando-se na costa do Pacífico, onde a fertilidade dos solos contribui para a prática de agropecuária. É o que eu falei para vocês, eles vão se alojar aonde eles conseguem ter melhores condições de vida,
né? Mistura de colonizadores europeus, diferentes nacionalidades, povos africanos, escravizados e os indígenas. Então, é um país bem miscigenado. Guatemala, por exemplo, a influência da cultura nativa é notada na cultura, na culinária. Para os maias, o milho e o feijão tinham um importante papel, né, que ainda é descendência. Você vê no rosto das pessoas que tem essa descendência indígena, né, ela é bem marcante. Os povos latinos, né, os povos descendentes dos indígenas, é bem marcante a fisionomia. Aqui, na parte insular centro-americana, a presença de negros e mulatos é mais expressiva do que na parte continental, mas também a marcante influência dos colonizadores europeus. Usou-se muita mão de obra escrava negra, viu, gente? Bastante. As diferenças entre taxas de natalidade, a base larga da pirâmide etária e de mortalidade, estreitamento progressivo das laterais das pirâmides etárias. Indica que as condições de vida ainda são precárias, apesar desses indicadores estarem em queda na região. Pode-se, contudo, identificar diferenças nos indicadores dos países da América Central. O Haiti e a Guatemala, por exemplo, apresentam alto percentual da população jovem, índice de urbanização bastante baixo. Bahamas é possível identificar menores taxas de natalidade e mortalidade, associadas a maiores índices de urbanização e acesso à saúde e saneamento. A base da pirâmide, né, ela ainda é larga, demonstra que existe um investimento no controle da natalidade muito pequeno, não consegue chegar até o topo porque não tem investimento, então demonstra aqui a precariedade da questão social e econômica do povo da América Central. O Haiti, localizado na parte insular da América Central, o Haiti é um dos países mais pobres do mundo, 96% de sua população é composta de negros, né? A história haitiana é de lutas. Atualmente a luta é dirigida contra a pobreza e a precariedade, condições em que vive grande parte da população do país, contra os fatores que condicionam essa situação. Os aspectos econômicos, a agricultura voltada para exportação, praticada desde os tempos coloniais, vem se modernizando e diversificando a oferta de produtos oferecidos, ainda que, na maioria dos casos, o controle de terras e beneficiamentos dos produtos e o comércio de exportação estejam nas mãos de grandes empresas transnacionais. Monocultura tradicional, com uso de mão de obra barata ou assalariada, temporária e de baixo custo, ainda existe em alguns países. A indústria é uma atividade pouco relevante na América Central. Alguns países caribenhos também se destacam no setor ligado à atividade bancária, ficando conhecido como paraísos fiscais. Eu coloquei aqui, olha, consiste numa determinada região, país ou território com condições fiscais atrativas para investidores estrangeiros, principalmente por ter baixos impostos e total sigilo bancário. Ninguém sabe quem depositou ou o que está fazendo, tá? Aqui ele mostra justamente a disparidade, né, dos lugares, as pobrezas, também que não é muito diferente, muitas vezes, do que nós vivemos aqui no Brasil, né, gente? Vista da piscina do resort da Grande Baía de Príncipe, Aquarine, em Punta Cana, na República Dominicana, em 2018. Habitações precárias em bairro periférico de Basley, na República Dominicana, quer dizer, o mesmo país, olha a diferença, né? Que a gente também, isso também não é novidade para nós. Canal do Panamá, o território corresponde ao Panamá, pertencia a uma província da colônia espanhola. No século XIX, o conteúdo mundial já se mostrava mais pujante e as rotas marítimas tornaram-se cada vez mais importantes. Em 1898, os Estados Unidos decidiram fazer uma proposta ao governo colombiano da época, até então soberano no território, onde hoje está o atual Panamá, diante da recusa colombiana. Então, a Colômbia predominava nessa região, tá, gente? Por isso que está falando da Colômbia aqui. Como os colombianos não aceitaram o que os Estados Unidos fez,
os Estados Unidos estimularam o Panamá a se tornar independente, o que ocorreu em 1903. Após a fracassada tentativa francesa, os Estados Unidos concluíram o Canal do Panamá em 1914 e o Panamá cedeu a esse país a exploração de uma faixa de 8 quilômetros adjacente em cada margem do canal, além de 5 quilômetros de águas dos oceanos, área considerada zona de segurança. Em 1977 foi assinado um acordo entre os Estados Unidos e o Panamá para transferir gradualmente o domínio do canal ao governo panamenho. Processo que terminou em 1999. Em 2016, o canal foi expandido e o novo canal do Panamá agora suporta navios muito maiores. Então, aqui ele está fazendo, né, um trajeto do canal do Panamá, o Pacífico, ligando o Pacífico até o Atlântico. O canal da Nicarágua, né, tem esse empresário chinês Wang Xing, ele quer fazer um canal da Nicarágua também, anunciou a construção de um canal da Nicarágua ligando o Oceano Pacífico ao Atlântico, cerca de 278 quilômetros de comprimento e 230 a 280 metros de largura, né? Mas até agora não foi pronunciado, tá? Gente, já estourou o tempo. Eu volto no próximo vídeo falando com vocês sobre Cuba, ok? Um beijo grande, até a próxima.